Os horríveis eventos vividos por uma jovem de Cônia. Era uma fria noite de novembro. Melik vivia sozinha em uma antiga mansão otomana, herança de sua avó, localizada em um dos bairros mais antigos de Cônia. A casa, com suas paredes de pedras centenárias, pisos de madeira que rangiam a cada passo, corredores longos e escuros, tornava-se ainda mais assustadora à noite. Mas Melik já estava acostumada. Ou, pelo menos, achava que estava. Naquela noite, acordou com um arrepio estranho e percebeu que a janela do quarto estava escancarada. O vento frio balançava as cortinas com fúria. Mas ela tinha certeza absoluta de que havia trancado todas as janelas antes de dormir. Um calafrio percorreu sua espinha. Apesar do desconforto, atribuiu isso ao cansaço, fechou a janela e voltou para a cama. Na manhã seguinte, ao se levantar, um detalhe fez seu coração parar por um instante. Havia pegadas de lama marcadas no chão, levando da janela até a beira de sua cama. Ela prendeu a respiração. Alguém esteve aqui enquanto eu dormia. A porta estava trancada. As janelas também. Nenhum sinal de arrombamento. Mas as pegadas estavam ali, impossíveis de ignorar. Isso foi só o começo. Algumas noites depois, já deitada para dormir, Melik ouviu um ruído vindo do corredor. Um sussurro. No início, pensou que fosse sua imaginação pregando peças. Mas então o sussurro se tornou mais nítido. Melik, saia, fuja. Seu sangue gelou. Sua mente tentava racionalizar. Talvez fosse o vento, talvez o velho encanamento da casa. Mas então, algo no enorme espelho no final do corredor a fez prender a respiração. No reflexo, havia alguém ao lado dela. Uma figura alta, encapuzada, sem rosto. Um vulto denso, escuro como a própria noite, que parecia absorver toda a luz ao redor. A sombra não se movia, mas Melik sentia que estava olhando para ela. Seu corpo paralisou de puro terror. Queria correr, mas suas pernas não obedeciam. Então, o espelho trincou com um estrondo, e uma voz gutural ecoou pelo quarto. Eu conheço seu segredo. Melik soltou um grito, finalmente conseguindo se mover. Correu para o quarto e trancou a porta, tremendo dos pés à cabeça. Passou o resto da noite encolhida num canto, olhos arregalados, ouvindo murmúrios vindo das paredes. De manhã, ligou para sua melhor amiga, Elif, e contou tudo. No início, Elif achou que Melik estava apenas cansada, estressada, talvez até sonhando acordada. Mas quando foi até a casa e sentiu a atmosfera opressora do lugar, soube que algo estava errado. Decidiram procurar um Odja, um líder religioso, para pedir ajuda. O Odja ouviu a história com uma expressão sombria. Quando soube qual casa era, empalideceu. Essa mansão, há séculos, pertenceu a uma família amaldiçoada. Nenhum dos moradores jamais encontrou paz. Um por um, desapareceram sem deixar vestígios. Você já se perguntou por que ninguém nunca morou lá por muito tempo? Melik sentiu um arrepio subir pela espinha. O que devo fazer? Sua voz saiu fraca. O Odja hesitou antes de responder. Você precisa sair dessa casa. Se não for agora, será tarde demais. Mas Melik se recusou a abandonar a única coisa que restava de sua avó. Era só uma superstição. Ela decidiu que ficaria. E então, naquela mesma noite, algo aconteceu. Algo que fez Melik se arrepender de cada decisão. À meia-noite, o quarto se encheu com um frio intenso, como se todo o calor tivesse sido sugado para fora. O silêncio era absoluto. Então, sem aviso, a porta se abriu sozinha com um rangido longo e arrastado. No vão da porta, a sombra estava de volta. Mas agora, não era só um vulto. Ela via os traços enevoados de um rosto deformado, sem olhos, mas com uma boca entreaberta em um sorriso grotesco. Seu tempo acabou. A entidade falou, e dessa vez, a voz não era um sussurro. Era um trovão. Melik tentou correr, mas sombras escuras rastejaram do chão, enlaçando suas pernas. Ela caiu, tentando se soltar, mas era inútil. O quarto girava ao redor dela. Seu coração batia tão forte que parecia que ia explodir. Então, o mundo escureceu. Na manhã seguinte, Elif voltou à casa com a polícia. Chamou por Melik, bateu a porta,
mas ninguém respondeu. O que encontraram dentro da casa fez seu sangue gelar. Não havia sinal de Melik. A única coisa no quarto dela era um bilhete, deixado sobre a cama, escrito com uma caligrafia tremida. Vocês nunca vão me encontrar, mas eles sempre estarão aqui.